Olá, alunos. Aqui é o professor Daniel. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da indústria 4.0. A indústria 4.0, ela tem uma característica muito importante. Ela é chamada de disruptiva. O que que isso significa? Significa que ela rompe com a tecnologia existente e lança uma coisa totalmente nova, uma inovação que vai deixar todas as tecnologias anteriores obsoletas, fazendo com que a tecnologia cada vez avance mais em passos mais largos. Essa é a principal característica dessa revolução 4.0, ela ser disruptiva, que uma tecnologia disruptiva é uma designação atribuída a uma inovação tecnológica capaz de derrubar uma tecnologia já pré-estabelecida no mercado. E aí nós vamos falar um pouquinho, sobre a questão das fases. A primeira fase que nós já falamos, você tinha a questão da mecânica predominante, na segunda fase a elétrica, na terceira a automação, que você começa a dar muita ênfase nessa questão eletrônica, e chegando agora na quarta revolução industrial, chamada de revolução 4.0, você vai ter esses vários sistemas conectados, principalmente por conta da questão da internet. A internet vai ter um papel muito importante. E aí nós vamos falar de algumas tecnologias presentes nessa indústria 4.0. Uma delas é a questão das impressoras 3D, que estão revolucionando o mercado. Igual essa impressora que é capaz de fazer até um bloco de motor, utilizando outros elementos na hora de fabricar o bloco. Não necessariamente precisa mais ser de ferro, de alumínio, você pode usar outras tecnologias para poder fabricar. Outra questão muito importante é a questão da inteligência artificial, que vários países estão correndo atrás dessa tecnologia. Existem já alguns automóveis que já vêm com uma questão de tecnologia de inteligência artificial, que você vai conversando com o automóvel, ele vai te sugerindo algumas questões de rota, vai te informando questões de trânsito. Alguns modelos de celulares também, eles vão se adaptando à rotina do seu dono, vendo o que ele faz no seu dia a dia, por onde ele anda e vai sugerindo ações para ele fazer para tornar o dia dele melhor. Tudo isso é em relação à questão da chamada inteligência artificial. Outra coisa é a chamada internet das coisas, a sigla em inglês IoT, que você vai ter vários componentes eletrônicos conectados e eles vão estar conversando entre si. Igual, por exemplo, você tem o celular comunicando com o relógio, o celular comunicando com o automóvel, e você vai passando informações de um sistema para o outro, as chamadas também televisões smarts. Então você vai ter vários objetos conversando, se comunicando através da rede de internet, que é uma tecnologia hoje que está cada vez mais crescente. Outra questão são chamados modelos Big Data, que você tem um grande banco de dados para armazenamento de informações e você vai utilizando essas informações de acordo com a necessidade do seu cliente. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, aqui no Brasil já tem alguns escritórios de advocacia que têm modelos de Big Data que, à medida que o advogado vai digitando o processo, partes do trecho da lei já vão sendo montadas ali e vai dando sugestões para ele acelerar o processo de acelerar o tempo dele ali, de montar o processo. Já vai dando sugestões, ele só vai clicando para ver o que é melhor colocar ali naquela parte onde o processo vai ficar melhor. Ou também você pode armazenar várias informações de saúde das pessoas através de, por exemplo, relógios que vão conectar, vão aferir quantos passos a pessoa dá, batimento cardíaco, e vai monitorando até o sono da pessoa e vai armazenando isso num banco de dados que pode servir para poder fazer vários tipos de tratamentos, verificar alguns dados das pessoas para ver como elas ficaram doentes, para poder sugerir um tratamento melhor. E é claro que isso vai ter consequências. Para o mundo subdesenvolvido, para os países chamados aí emergentes, igual no caso do Brasil, você pode aumentar muito a questão do desemprego, porque cada vez que a tecnologia ela avança, ela vai tirar postos de trabalhos, mas ao mesmo tempo que ela tira postos de trabalhos no lugar, ela gera em outro. Só que o problema é que você tem que ter bastante conhecimento
técnico para poder pegar esse tipo de serviço. Então, apesar de você ter essa questão da consequência do desemprego, existe uma solução, que é a questão da educação. Você sempre está estudando, se atualizando, para nunca ficar desempregado, né? Que a educação é a chave aí dessa questão da revolução 4.0 na indústria. E o Brasil como que está nesse processo? Né? O Brasil, infelizmente, está muito atrasado. Igual eu coloquei lá no texto para vocês, alguns especialistas acham que o Brasil está na passagem da segunda para a terceira revolução industrial e que a gente está muito atrás de vários países. Isto é, nós estamos no processo de globalização, mas nós estamos atrasados em relação a outros países e nós ficamos de fora da grande festa. Né? Os países marginais desse processo vão ficando afastados, né, das grandes tecnologias. Né? A gente só compra a tecnologia, a gente não desenvolve, não produz essas tecnologias. E com isso, é claro, vai ter o aumento das desigualdades sociais. Né? Em países como o Brasil, que já é um país extremamente desigual, você fortalece esse sistema de desigualdades sociais, aumentando o abismo entre ricos e pobres. E também, até mesmo nesse momento que a gente está passando agora, a gente tem aí até dificuldade de várias pessoas estudarem porque não têm acesso aos meios adequados, ou não tem uma internet de boa qualidade, ou não tem um celular, um computador onde possa fazer as suas atividades. Um grande abraço para todos, até a nossa próxima.